Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Galerinha, a aula de hoje nós vamos aprender a como resolver uma equação do segundo grau completa. Por que ela é completa? Lembrando, porque nós vamos ter os valores do coeficiente A, os valores do coeficiente B e os valores do coeficiente C. Lembrando, nas aulas anteriores nós aprendemos a resolver uma equação de segundo grau incompleta, tá bom? Então hoje nós vamos aqui aprender a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Vou passar aqui alguns segredinhos para vocês também. E na próxima aula a gente vai fazer os exercícios, depois eu corrijo. Aí nós vamos realizar uma atividade avaliativa sobre as equações do segundo grau, tá bom? Então bora lá, caderno, lápis, borracha. Ui! Então vamos lá, galera. Nós vamos estudar agora as equações completas do segundo grau, tá bom? A fórmula que eu vou passar para vocês é mais conhecido como fórmula de Bhaskara do que como fórmula resolutiva, tá bom? É chamado de fórmula de Bhaskara em homenagem ao matemático que ajudou a desenvolver ela, que é o próprio Bhaskara, né? Então, o que está aqui destacado para vocês é a fórmula resolutiva. Então, qual que é a fórmula? X é igual a menos B mais ou menos. Aí nós vamos abrir uma raiz quadrada. Aí na raiz quadrada, o que vai ter dentro dela? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E tudo isso dividido por 2 vezes A. Observe que esses valores de A, B e o C que aparece na fórmula são justamente aqueles os coeficientes da equação, tá bom? Só que, qual que é a ideia que eu tenho para passar para vocês? Ao invés de a gente usar essa fórmula aqui direto, o que a gente vai calcular primeiro? Primeiro nós vamos calcular o discriminante da equação. Você fala assim, professor, o que é isso? O discriminante da equação, ela é representada por essa letra grega aqui, ó, que é o delta. Então, a princípio, nós vamos calcular só o que está dentro da raiz aqui, ó. A gente vai calcular esse b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, ao invés de nós escrevermos a fórmula deste modo, o que eu vou pedir para vocês? Para nós escrevermos deste modo aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. E antes de a gente resolver essa equaçãozinha aqui, ó, nós vamos calcular a princípio só o discriminante, só o valor do delta. Então, a gente vai calcular o que primeiro? O valor do b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Galera, eu sei que isso aqui está parecendo um pouco confuso para vocês, mas vocês vão ver que na hora que eu for fazer os exemplos, você vai ver que vai ficar bem tranquilo, tá bom? Então aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui, ó, que a fórmula resolutiva recebeu também o nome da fórmula de Bhaskara, em homenagem ao grande matemático hindu. Por que a gente vai calcular primeiro o valor do discriminante, o valor do delta? Porque a existência ou não das raízes, ou seja, você vai saber a quantidade de resultado que é possível para aquela equação de acordo com o valor do delta ou o valor do discriminante, tá bom? Por quê? Nós vamos ver que na equação do segundo grau completa, nós podemos ter uma raiz, que a gente fala que as raízes são iguais, a gente só tem apenas uma raiz. A gente pode ter duas raízes diferentes ou não pode ter nenhuma raiz. A gente vai ver isso aí, vou fazer todos esses 3 exemplos. Então, qual que é um passo importante para a gente? Ó? Lembra, primeiro a gente vai calcular o valor do delta, o valor do discriminante. Então, se a gente calcular o valor do delta e o delta for maior que 0, ou seja, se ele for positivo, eu sei que os dois valores que eu encontrar das raízes têm que ser diferentes. Então, quando eu calcular o valor do delta e ele for positivo,
Eu sei que os dois resultados têm que ser diferentes. Se eu calculo o valor do delta e o valor for zero, o que vai acontecer? Essa equação vai ter as raízes iguais, ou seja, vai ser 4 e 4, ou 5 e 5, ou 10 e 10, 20 ou 20, enfim. Quando o delta for zero, as raízes são iguais, ou seja, só vai ter uma única solução. E quando nós calcularmos o delta ou o discriminante e o valor for menor que zero, ou seja, for negativo, essa minha equação não vai ter raiz real. Então, quando o delta for menor que zero, essa minha equação não vai ter raiz real, ou seja, ela não vai ter solução. Vamos para os exemplos. Então, galera, todos os exemplos que eu passar aqui, nós vamos resolver pela fórmula resolutiva ou pela fórmula de Bhaskara. Todos os exemplos que eu coloquei aqui já estão na forma reduzida. Lembrando, o que é a forma reduzida? Pode ver que é uma equação do segundo grau e ela já está igualada a zero. Então já está na forma reduzida. Não preciso trazer nenhum valor antes do sinal da igualdade, né? Observe que aqui já está igualado a zero. Antes que eu comece a fazer o exercício, eu vou fazer uma colinha. Qual que vai ser minha colinha? Eu quero saber o valor do A, o valor do B e o valor do C, que são os coeficientes, lembra? Então, não sei se você recorda, mas qual que é o coeficiente A? O coeficiente A é o número que está com a variável ao quadrado. Ó, a variável ao quadrado não está aqui. Quando não tem nenhum número na frente dele, quanto que vale o coeficiente aqui? Ó? Vale 1. O valor do B, do coeficiente B, é o número que está com apenas uma variável. No nosso caso aqui vai ser o 2. E para finalizar, o C é o termo independente. Ou seja, é o número que não está com nenhuma variável. Não tem nenhuma letrinha com ele. No caso aqui, ó, lembra que o sinal conta? Quanto que vale então o coeficiente C? Vale o menos 8. Galerinha, se você fizer essa colinha aqui antes, muito difícil de você errar a equação do segundo grau completa. Conforme eu falei, primeiro nós vamos calcular o valor do delta, o valor do discriminante. Então a fórmula que eu vou fazer aqui de roxo é delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula aqui eu passei para vocês lá na outra página, tá bom? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que eu fiz de roxo, galera, é a fórmula. Isso aqui não vai mudar. Olha só porque é interessante eu fazer essa colinha aqui, ó. Agora eu vou substituir. A fórmula não é b ao quadrado? Lembrando, aqui esqueci de mencionar, sempre quando um desses valores aqui, ó, forem negativos, na fórmula eu vou ter que colocar entre parênteses, tá bom? De novo, sempre quando um desses três valores aqui forem negativos, na fórmula que eu escrever, eu vou colocar eles entre parênteses, tá bom? Então aqui a fórmula não é b ao quadrado? Quanto que vai no nosso b? Não é 2? Então eu vou fazer 2, ó, troquei o b por 2. E vai ficar ao quadrado. Então, o b eu substituí por 2. Menos 4 vezes. Quanto que vale o A? O A vale 1. Então, eu vou trocar o A por 1. Vezes o C. Quanto vale o nosso valor do C? Não vale menos 8? Opa! Esse valor aqui é negativo. Então, eu vou escrever ele entre parênteses. Aqui, galera, primeiro você sempre vai resolver a potência. Então, primeiro, você sempre vai resolver a potência. Então, a gente vai fazer 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 4.
Agora aqui que muita gente erra, galera, e é muito fácil. Porque aqui, ó, eu vou ter que multiplicar de uma vez só. Vamos, caneta, funciona. Aqui, ó, eu vou ter que multiplicar de uma vez só. Então, o que eu costumo fazer? Primeiro eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Menos com menos vai ficar mais. Então eu já sei que o meu resultado vai ser positivo. Galera, é justamente essa regrinha de sinal aqui, ó, que vocês esquecem. Vocês esquecem de colocar se é positivo ou negativo e por isso que vocês erram. Pode ter certeza disso. Agora é só multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 vai dar 32. Então, para finalizar, eu vou somar. 4 mais 32 vai dar 36. Olha só como eu já vou prever os resultados. O delta aqui não foi maior que zero? Se vocês observarem o que eu passei antes para vocês, quando o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes diferentes. Eu vou ter dois valores diferentes para ser a resposta dessa solução aqui, ó. Então agora que eu vou escrever a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara, eu vou colocar a outra fórmula aqui, ó, que é a que eu passei. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, que o delta nós já calculamos aqui, galera, dividido por 2 vezes o a. Tá bom? Essa formulinha aqui eu já passei para vocês. Então eu vou substituir, olha a minha colinha aqui, ó. Eu vou substituir os valores e sempre quando um desses três valores forem negativos, eu vou colocar entre parênteses. Então vamos lá. X é igual. Tem um menos da fórmula, menos. E quanto que vale o B? O B vale 2. Sem segredo aqui, ó. Mais ou menos. A raiz de delta. Quanto que vale nosso valor do delta? Vale 36. Então aqui vou colocar o 36. Dividido por 2 vezes o valor do A. Olha a minha colinha aqui, ó. Quanto vale o valor do A? 1. Vou finalizar aqui em cima, ó. Porque aqui eu não deixei muito espaço. Então vai ficar que o x é igual a menos 2, aqui não tem o que fazer mesmo, mais ou menos. Galera, raiz quadrada de 36 dá exato? Dá, galera. Raiz quadrada de 36 é 6. Eu já vou avisar vocês, galera, que por enquanto todas as equações do segundo grau que eu passar para vocês, se o delta for zero ou maior que zero, todas as raízes aqui vão dar exatas, tá? Aí depois a gente vê quando as raízes não dão exata e tem que usar as propriedades lá que nós vimos no primeiro bimestre, tá bom? Então, a princípio, todas as raízes que eu colocar aqui vão dar exata, tá bom? Se for maior que zero ou igual a zero. Tá. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Agora aqui, galera, para finalizar, o que a gente vai ter que fazer? Tá vendo que tem esse mais ou menos? Então eu vou ter que fazer uma conta utilizando o sinal de mais e uma conta utilizando o sinal de menos. Então eu vou fazer aqui, ó. Geralmente a gente chama de x1 quando você faz o valor do mais, mas aqui a ordem não influencia, tá bom? Então como é que vai ficar? Vai ficar o menos 2, eu vou fazer mais 6 e vou copiar o 2 embaixo. Como aqui tem esse mais ou menos, o x2, como é que eu vou fazer o x2? Vai ficar o menos 2
E eu vou usar o sinal de negativo, vai ficar menos 6 e depois eu vou dividir por 2. Então vamos finalizar aqui, ó. Então quanto que vale o x1? Eu devia 2, ganhei 6, fico com 4. E o 2 embaixo permanece, copiei o 2. Ó. Tem como eu dividir 4 por 2? Tem, que vai dar 2. E o outro valor, lembra, quando o delta for maior que zero, o valor das raízes serão diferentes. Um valor é 2, vamos ver qual que será o outro valor. Eu devia 2, depois eu gastei 6, então eu estou devendo. Eu estou devendo 8. E o 2 aqui eu copio ele, ó. Tem como eu dividir menos 8 por 2? Se você dividir menos 8 por 2, o resultado vai ser menos 4. E é isso aqui, galera. Acabou. Ou a resposta vai estar 2 e menos 4, ou tem livro que vai colocar assim, ó, que a solução, que é um S, que a solução do sistema é menos 4 e 2. Geralmente coloca-se o em ordem crescente, tá bom? Geralmente, quando a resposta está em solução assim, coloca o resultado em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E não se preocupe, porque tem livro que primeiro faz a conta de menos, então o x1 dá menos 4 e o x2 daria 2. Se você inverter aqui, ó, primeiro faz aqui o de menos, aqui o de mais. Não tem problema, galera. Vocês têm que entender que as respostas da equação é 2 e menos 4. A ordem que você monta, que você vai resolver, fica a critério de vocês, tá bom? Eu sempre costumo fazer primeiro utilizando a conta do mais e o do x2 eu faço sempre a conta de menos, tá bom? Mas tem gente que se vem de outra escola ou foi estudar em outros vídeos do YouTube, tem gente que faz aqui primeiro a conta de menos e depois faz a conta de mais. Você é obrigado a fazer as duas contas, tá bom? E a ordem aqui não importa. Talvez estejam lá que o x2 vale 2 e o x1 vale menos 4. A ordem não importa. O que vai ajudar a gente a resolver são justamente as raízes. Quais são as raízes? 2 e menos 4. Tá bom? Então, vamos para o exemplo 2. Primeira coisa que eu tenho que observar. É uma equação do segundo grau? É, porque eu tenho aqui a variável ao quadrado. Ela está na forma reduzida, está igualada a zero? Sim, maravilha, galera. Melhor que isso não tem como. Então eu vou saber qual que é o valor do A, do B e do C. O A é o coeficiente que está com a variável ao quadrado. Quando não tem nada, vale 1. Então, aqui, ó. O A vale 1. O B é o coeficiente que está apenas com a variável. No caso aqui vai ser o menos 14. E o C é o termo independente. O termo independente é o que está sozinho, que não tem nenhuma variável. No caso aqui vai ser o 49. Vou deixar a sacolinha aqui, ó, porque vocês já viram que é importante na hora de substituir, né? Para eu não errar. Tá bom? Primeira conta, galera, é calcular o valor do discriminante, o valor do delta. A fórmula é delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual. Lembram, sempre quando um desses três valores aqui forem negativos, eu vou ter que colocar entre parênteses. Então, aqui ó, não apareceu o b, não é menos 14, então vai ficar menos 14, entre parênteses, elevado ao quadrado. Observe que eu troquei o b por menos 14. Menos 4 vezes o a. Quanto vale o nosso a? 1.
E o C vale 49. Primeiro, galera, eu sempre resolvo a potência. Primeiro, sempre resolvo a potência. Menos 14 elevado ao quadrado, galera. Cuidado. Lembra, quando a base é negativa e o expoente for par, sempre vai dar positivo. Então, 14 ao quadrado, eu tenho que fazer 14 vezes 14. 14 vezes 14, galera, vai dar 196. E agora aqui, ó, eu tenho que resolver de uma vez só. Então, primeiro vamos fazer o jogo de sinal. Menos com mais. Menos, menos. Com mais vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 49 vai dar 196. Então, delta é igual. 196 menos 196, isso aqui vai dar 0. Eu não sei se vocês lembram, mas eu passei no comecinho da aula. Quando o delta for igual a 0, as raízes serão iguais. O que isso significa? Quer dizer que o valor do x1 e o valor do x2 tem que ser o mesmo valor e de mesmo sinal. Então, eu vou calcular agora, vou resolver a fórmula de Bhaskara, né? Vou escrever a fórmula aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Isso aqui é a fórmula, não muda. O que está de roxo é a fórmula, isso aqui não vai mudar não. Então, x é igual. Aqui, galera, tem que tomar cuidado. Por quê? Tá vendo que eu tenho menos da fórmula? Tem que copiar ele, ó, porque ele é da fórmula. Só que quanto que vale o nosso valor do B? Nosso valor do B não é um menos 14? Então, eu vou abrir um parênteses e vou escrever o menos 14. Eu tenho menos da fórmula. E quanto que vale o B? Menos 14. Lembra? Quando eu pedir a fórmula e um desses valores forem negativos, tem que colocar entre parênteses. Mais ou menos a raiz de delta. Quanto que deu o nosso delta? 0. Dividido por 2 vezes o A. Quanto vale o nosso A? 1. Terminar aqui em cima. Aqui, ó, agora eu tenho que fazer o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais 14. Mais ou menos. Quanto que vale a raiz quadrada de 0? A raiz quadrada de 0 é 0. E 2 vezes 1 vai dar 2. Galera, você chegou aqui, você vai ter que fazer o valor do x1 e o valor do x2. Eu sempre costumo fazer o x1 utilizando o sinal de mais. Então vai ficar mais 14 mais 0 dividido por 2. E o x2 vai ficar como? Mais 14 menos 0. E vou também dividir por 2. Então vamos lá. O x1. Eu tenho 14 e ganho nada, fico com 14. 14 tem como dividir por 2? Tem. Dá 7. Para aqui, ó. Eu sei que uma das respostas é 7. Como eu sei que o delta deu 0, eu sei que o outro resultado também tem que dar 7. Positivo, do meu jeito que está aqui. Mas eu vou fazer. Só para não ter dúvidas, né? Eu tenho 14 e gasto nada, continuo com 14. 14 é divisível por 2? É, vai dar 7. Então, quando o delta for igual a 0,
que vai acontecer com as raízes? As raízes serão iguais. E se vocês forem estudar aí, pegar o livro, ou ver algum vídeo no YouTube, ou fazer algum exercício assim, a resposta, se tiverem solução, aqui, galera, só vai ter um único número aqui, ó, o 7. Então, quando você vê uma resposta de vestibular ou de AP, se tiver o S de solução ou conjunto verdade na equação do segundo grau e só tiver um único resultado, o que quer dizer? Quer dizer que o delta deu 0, tá bom? Então, se o delta for maior que 0, eu vou ter duas raízes diferentes. Se o delta for igual a 0, eu vou ter uma única raiz, porque as raízes serão iguais. Tem mais um caso para estudar, galera. Vamos lá. O exemplo 3. É uma equação do segundo grau? É. Está na fórmula reduzida, está igualada a 0? Sim. Mais fácil que isso não tem como, né? Então vamos lá, vamos escrever os nossos coeficientes. Quanto vale o A? O A é o coeficiente que está com a variável ao quadrado. Nesse caso aqui é 1. O B é o coeficiente que está apenas com a variável. No caso aqui é o menos 5. E o C é o termo independente, que é o que está sozinho. Nesse caso aqui é o 8. Beleza, já fiz minha colinha aqui, então eu sei que eu não vou errar. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a fórmula de Bhaskara primeiro. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E o que eu já sei? Sempre quando um desses três valores forem solicitados nas fórmulas, eu tenho que colocar ele entre parênteses. Aqui não apareceu o B? Quanto vale o nosso B? Não é menos 5? Não é negativo? Então eu vou colocar o menos 5 entre parênteses. E eu vou elevar ao quadrado. Menos 4 vezes. Quanto vale o A? O A vale 1. E o C vale 8. Então, vamos lá. Que o delta é igual. Cadê meu canetinha? Lembra, primeiro eu sempre resolvo a potência. Primeiro, sempre resolvo a potência. Então, eu vou ter que fazer menos 5 ao quadrado. Como a minha base é negativa e meu expoente é par, isso daqui, galera, vai dar positivo. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. Agora aqui, ó. Eu vou ter que multiplicar de uma vez só. Só que primeiro eu vou fazer a regrinha de sinal. Menos com mais. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 vai dar 32. Então, delta é igual. 25 menos 32, isso aqui vai dar menos 7. O que acontece quando delta é menor que zero? Ou seja, o que acontece quando delta for negativo? Se vocês voltarem lá no começo da aula, fala que as raízes não são reais. E não são mesmo. O que acontece aqui, ó? A minha resposta, galera, quando o delta for negativo, eu vou parar de fazer a conta. Porque a solução vai ser vazio. Por quê? Quando eu for fazer a fórmula de Bhaskara, aqui acabou, galera. Aqui é vazio. Mas sabe por que é vazio? Porque na fórmula de Bhaskara não é assim, ó.
x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Nos conjuntos dos reais, existe raiz quadrada de número negativo? Não, nós já vimos isso. Lembra quando a gente fazia a incompleta? Então, quando isso acontecer, quando o delta for negativo, a solução vai ser vazia. Aqui, ó, para quem não sabe, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de vazio. Por isso que eu falei no comecinho da aula que, a princípio, é bom calcular apenas o valor do delta. Por 2 motivos. Primeiro, se o delta for negativo, eu já vou parar a conta por aí. Eu sei que a resposta vai ser vazio. E segundo, quando eu faço o valor do delta, eu já sei se eu vou continuar pela fórmula resolutiva aqui, e eu já vou saber se a resposta vai ser 2 raízes diferentes, quando o delta for maior que zero, ou 2 raízes iguais, que é quando o delta for igual a zero. E os primeiros exercícios que eu vou passar para vocês, todos, o delta aqui, ó, quando você fizer a raiz quadrada, não vai dar exato. Então vamos supor, nessas primeiras aulas, né? Aparece aqui, delta igual a 8. Possivelmente você errou alguma coisa, porque a raiz quadrada de 8 não dá exata, tá bom? Aí depois a gente faz quando o delta, quando a raiz aqui não dá exata, tá bom? Mas por enquanto, todos que eu passar, o valor da raiz quadrada do delta vai dar exato, tá bom? Vou fazer só mais um exemplo de cada aí para ver se vocês entenderam. A gente finaliza a aula. Então, o exemplo 4. Eu sei que é uma equação do segundo grau, já está na forma reduzida. Aqui eu já tenho os valores dos coeficientes, então eu vou escrever aqui. Fazer uma colinha rápida. O valor do coeficiente A vale 1. O do B é 10. E o do C, que é o termo independente, 25. E lembrando, galera, sempre vai estar na ordem assim, os coeficientes, sempre vai estar bonitinho na ordem? Não. Eu costumo sempre deixar assim na ordem mesmo, mas vocês têm que saber que o A é o valor do coeficiente que está ao quadrado. O B é o valor que está com a variável e o C é o termo independente. Cuidado porque nem sempre vai estar na ordem. Então, primeiro passo, calcular o valor do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual. Agora aqui, ó, na minha colinha, ó, nenhum deles é negativo. Então, eu sei que nenhum deles vai ter o parênteses, né? Então, quanto que vale o B? Vale 10 menos 4 vezes o A é 1. E o C, que é o termo independente, vale 25. Primeiro eu tenho que fazer a minha potência. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Isso aqui vai dar 100. E depois eu tenho que multiplicar isso aqui de uma vez só. Só que para eu não errar, primeiro eu vou fazer só o jogo de sinal. Menos com mais vai dar menos. Menos com mais vai dar menos. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25 vai dar 100. Então, delta vai ser igual. 100 menos 100 dá 0. Quando delta for igual a 0, eu sei que as minhas raízes serão iguais. Eu só vou ter um único resultado, hein? Vamos escrever a fórmula resolutiva, ou a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. Esse menos é da fórmula.
O meu b é negativo? Não, então não preciso colocar entre parênteses. Vai ser só o 10, mais ou menos. Quanto que vale o nosso delta? Nós encontramos aqui, ó, o delta vale 0. Detalhe, galera, quando o delta dá 0, a gente sabe que continua. Só quando o delta for negativo, aí a gente não continua. Mas raiz de 0 dá exato, que é 0, né? 2 vezes o A vale 1. Vou terminar aqui em cima. Então, x é igual... Bom, aqui não tem que fazer o jogo de sinal, então vai ficar menos 10. Mais ou menos, a raiz quadrada de 0 é 0. E aqui, o que nós temos? 2 vezes 1, 2. Cheguei até aqui, eu sei que eu vou ter que fazer uma conta utilizando o sinal de mais e uma conta utilizando o sinal de menos, que a gente chama de x1 e x2. Então, primeiro eu vou fazer a conta de mais. Então, vai ficar menos 10 mais 0. E isso aqui dividido por 2. Então, x1 é igual. Eu devia 10, pago 0, continuo devendo 10. Eu devo 10 e vou dividir minha dívida em 2 pessoas. Quanto que eu vou estar devendo então? Estou devendo menos 5. Preciso fazer o valor de x2? Teoricamente não, galera, porque se você souber que quando o delta vale 0, você sabe que as raízes serão iguais. Agora fazer a continha de menos. Menos 10 menos 0. Eu devia 10, depois eu gasto nada, continuo devendo 10. Menos 10 é divisível por 2? É, vai dar menos 5. Ou vocês podem parar aqui, ou se vocês costumam colocar o conjunto solução ou conjunto verdade, aqui vai ser o menos 5. Então, quando eu tiver só assim, você tem certeza absoluta, quando for uma equação de segundo grau, quer dizer que o delta vale 0. É isso aí, galera. Terminou o exemplo 4. Vamos para o 5. O quinto exercício, eu mudei um pouquinho aqui, ó. É uma equação de segundo grau? É. Já está na fórmula reduzida? Sim. Então vamos calcular os coeficientes A, B e o C. Olha agora quanto que vale o A. O A vale 3, o B vale menos 2 e o C vale menos 1. Deixa essa minha colinha aqui que ela vai me ajudar bastante. Primeiro eu vou calcular o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual. O b ao quadrado. O b não vale menos 2? Então, vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes. Quanto vale o valor do A? Vale 3. Cuidado, hein? Porque geralmente é 1. E agora eu troquei. Fiz uma equação que o A vale 3. E o C aqui vale menos 1. Primeiro, eu sempre tenho que resolver a potência. Menos 2 ao quadrado. A minha base é negativa, mas o meu expoente é par. Isso aqui vai dar positivo. 2 ao quadrado, 4. E agora aqui, ó, vou resolver de uma vez só. Primeiro eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1 vai dar 12. Para finalizar, 4 mais 12
16. O delta não é maior do que zero, então eu sei que as minhas raízes serão diferentes. Quando eu calcular o x1 e o x2, elas serão diferentes. Então vamos calcular aqui o valor, a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então vai ficar que o x é igual. Tem o menos da fórmula. Quanto que vale o b? O b não vale menos 2? Você pode ter dois sinais consecutivos assim? Não, nós já aprendemos que quando for um desses aqui, não vai colocar entre parênteses. Então vamos lá, coloca entre parênteses. Mais ou menos a raiz de delta. Quanto vale o nosso delta? Ou o nosso discriminante vale 16. E novamente, como é que eu sei que eu acertei? Porque a raiz quadrada de 16 dá exato? Dá. Lembrando que a princípio eu vou colocar todos que dão exato. O A vale 3. Terminar aqui em cima. Primeiro eu vou fazer a regrinha de sinal. Porque aqui eu tenho o parênteses, eu tenho que fazer o joguinho de sinal, né? Menos com menos vai ficar mais 2. Mais ou menos. Quanto que vale a raiz quadrada de 16? Vale 4. E 2 vezes 3, 6. Chegou até aqui. Então, eu vou calcular o valor do x1 e o valor do x2. O valor do x1, eu, professor Bruno, costumo sempre usar a continha de mais. E o x2, eu, professor Bruno, gosto de usar o valor da continha do menos. É obrigado a fazer os dois? Nesse caso, sim, porque o delta for maior que zero. Então, as raízes serão diferentes. Então, x1 é igual 2 mais 4, 6. 6 é divisível por 6? É. Isso aqui vai dar 1. E o valor do x2 aqui, ó. Eu tinha 2 e gasto 4, eu tô devendo 2. E eu deixo o 6 embaixo. Tem como eu dividir 2 por 6? Aqui, galera, o que eu quero passar para vocês? Não tem como dividir, mas tem como eu simplificar. Tem algum número que divide o 2 e o 6 ao mesmo tempo? Tem. Vai ser o próprio 2. Então, sempre quando for uma fração aqui, ó, tem que sempre simplificar o máximo possível, tá? Então, o valor da segunda raiz vai ser menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, para quem costuma escrever a resposta no conjunto solução, geralmente nós colocamos em ordem crescente. Então, vai ser menos 1 terço e 1. É isso aí. Beleza? O último exemplo aí, galerinha, eu libero vocês. Prometem? Aqui, trata-se de uma equação do segundo grau? Sim. Já está na forma reduzida? Também, claro. Então, primeiro eu vou pegar os coeficientes, né? São os valores do A, do B e do C. Quanto vale o nosso A de amor? Nosso A de amor vale 8. O B de Bruno Bonito vale 2. E o C de cachorro
vale 1. Nesse caso aqui, nenhum dos coeficientes são negativos. Então, eu sei que quando eu fizer a fórmula do delta ou a fórmula do discriminante, eu sei que não vou colocar nenhum desses valores entre parênteses. E a fórmula é delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou se você preferir, ó, Bruna é bonita ao quadrado, menos de quarta-feira antes de comer. Tá bom? Pode usar qualquer uma das duas aí que dá certo. De novo, ó. Bruna é bonita ao quadrado, menos de quarta-feira antes de comer. Então, quanto que vale o B? O B vale 2 menos 4 vezes. Quanto vale o A? Vale 8. E o C vale 1. Primeiro, eu sempre tenho que fazer a potência. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Vai dar 4. E agora aqui, ó, tem que fazer de uma vez só. Para eu não errar, primeiro eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais. Menos, menos. Com mais vai dar menos. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 1 vai dar 32. E agora? 4 menos 32 vai dar menos 28. De acordo com o meu delta, ou o meu discriminante, quando o delta for menor do que zero, eu vou ter alguma raiz real? Não, galera, aqui não vai ter raiz real, não vai ter solução. Por quê? Porque quando eu for escrever a fórmula de Bhaskara, quando eu for substituir o valor do delta, existe raiz quadrada de menos 28 no conjunto dos reais? Não, galera. Então a solução aqui, ó, é vazio. Para quem não viu esse símbolo ainda, esse símbolo aqui é o símbolo de vazio. É isso aí, galerinha. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, me procure, tá bom? Pode me mandar mensagem, pode mandar e-mail, fique à vontade, a critério de vocês. Só não fique com dúvidas, porque a gente vai fazer os exercícios sobre equação geral, aí eu vou passar uma atividade avaliativa lá, tá bom? É isso aí, galera, tudo de bom pra vocês, beijo no coração, fui!